Graça e paz, irmãos. E muito feliz mais uma vez de estar aqui. Eu acredito que é a primeira vez que eu trago uma mensagem com esse tema. O pastor me fez um desafio e eu aceitei, mas confesso que me preocupei, porque esse sermão, essa mensagem, essa palavra, ela tem dois aspectos, dois sentidos: ou você sai edificado, ou você corre o risco de sair chateado comigo. E eu não quero jamais tendenciar por um lado de que nosso Deus é um Deus de barganha, onde você dá para receber. Não existe isso. O que nós queremos aprender é o que a Bíblia nos diz sobre conquistar uma vida espiritual saudável. E o que nós queremos entender essa noite da parte de Deus é o que fazer para conquistar essa vida espiritual, essa vida financeira saudável. Nós tínhamos na semana passada, e aí até eu lembro que o pastor comentou que foi trocado, e ele falou sobre o espiritual. E ele falou: não tem como ter uma financeira boa se a espiritual não estiver boa. E o que nós queremos meditar essa noite, eu gostaria que você abrisse o seu coração para entender da parte de Deus, é que existe uma definição de saúde. E quando nós falamos em saudável, logo nós pensamos em ter muito dinheiro. Talvez quando você olhou por aquele tema, que tem um tema que está sendo passado no WhatsApp, no Facebook, no site da igreja, está lá, as conquistas, está conquistando uma vida financeira saudável. E aí você possa ter pensado assim: é hoje meu dia. Vou chegar lá e os meus problemas serão resolvidos. Sairei de lá com a minha conta cheia. Sairei de lá no azul. Cansei de ficar no vermelho. Basta para isso. E eu vou conquistar a minha vida financeira saudável. Mas eu gostaria que você refletisse algumas coisas antes de chegarmos a esse ponto e entender o que é saudável. Segundo a definição do dicionário, significa saudável, primeiramente, o que é saudável, depois, que tem saúde e depois, que faz bem à saúde. E aí você pode perguntar: tudo bem, isso aí eu já sabia, mas o que é saúde? Condição geral do corpo e da mente em relação às doenças e ao vigor físico e mental. E aí você pode perguntar também: mas tudo bem, até aí eu sei, e o que é vigor? Força, robustez, grande energia, saúde física. Mas Tiago, por que você está falando isso? Estou falando isso, meu irmão, porque o tema dela hoje é o seguinte: conquistando uma vida financeira saudável. Eu não estou dizendo para você que você vai sair daqui hoje com muito dinheiro, não é isso. Eu estou dizendo que você, em nome de Jesus, terá saúde financeira. É diferente. Os irmãos entendem o significado de prosperidade? Antes de começar a mensagem, eu gostaria de te falar um pouco sobre isso. Muitas mensagens têm pregado, e eu não estou aqui para falar que sim, ou se está certo ou está errado, não. Eu quero dizer para você o seguinte: prosperidade diante da presença de Deus é com o muito e com o pouco eu sou feliz, porque Ele me amou primeiro. E o favor que eu poderia ter, eu já conquistei naquela cruz, a salvação que há em Cristo Jesus. Não existe dinheiro nenhum que pague isso. Portanto, o que vamos escolher essa noite é uma vida financeira saudável, a presença dos irmãos e na presença de Deus. Eu elenquei, irmãos, 5 atitudes para conquistar uma vida financeira saudável. Se você for anotar, anote. Se você quiser, depois que eu passo pelo e-mail, eu passo. Se quiser que coloque no Facebook, eu coloco, porque a palavra é de Deus, não é minha. Colocar no site da igreja também. E é interessante, quando eu fazia o seminário, tinha um pastor que ele falava assim:
Você pode pegar todos os meus sermões e pregar, porque eu só posso ter autoria naquilo que eu fiz. E eu estou falando da palavra, a palavra ela é de Deus, não é minha, então você pode pregar à vontade. Mas, irmãos, se você quiser, fique à vontade também. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Salmo de número 128. Conquistando uma vida financeira saudável. Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Irmão, quando você lê esse texto, você pode imaginar a sua família. Aqui falamos de esposa, falamos de filhos, e você pode pensar, mas eu não tenho ainda. Mas entenda que existem para todos os campos. Você será próspero na presença de Deus. E existe um começo nesse salmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu gostaria de trazer para você agora a primeira atitude que você deve ter para conquistar uma vida financeira saudável. E esta é planejamento. Se você quer uma vida financeira saudável, você precisa de planejar ela. Meu irmão, Lucas capítulo 14, versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Parece um cenário que eu estou vivendo lá em casa. Está faltando ainda, irmão. Está faltando a pintura, está faltando o reboco, está faltando algumas coisas. E eu disse aos irmãos que é um tema novo, e quando eu comecei a discorrer, Deus falou comigo de uma forma tremenda, de muitos aspectos que eu preciso melhorar, e que eu preciso mudar. Não pensem os irmãos que quem está aqui na frente é perfeito, porque não é perfeito não. Mas irmãos, em primeiro lugar, planejamento. Dinheiro ele não cai do céu. Se você olhar nesse salmo que nós lemos, versículo 2, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão, minha irmã, se você quer conquistar uma vida financeira saudável, tem que trabalhar. Esse é o princípio, esse é o começo. Irmãos, o que nós vemos, não aqui, mas o que nós vemos no meio em que nós vivemos, pessoas não querem trabalhar, pessoas querem dinheiro fácil, pessoas querem conquistar uma vida fácil. Eu entrei na empresa hoje, eu recebi uma pressão, já saio. Não sou para isso não vivo para isso não. A pessoa quer conquistar algo e ela fala, olha, eu ainda não consigo, mas eu vou fazer um parcelamento aqui, e aí eu vou pagando, se não der, depois deixa. Uma vez, um jovem, talvez pela sua pouca idade, ou talvez pela cabeça fraca mesmo, ele chegou na igreja e disse assim, eu vou comprar uma TechPix da Tecnomania. Lembra dessa maquininha? A câmerazinha que fazia tudo e tudo mais. E aí todo mundo achou impressionante, falou assim, olha que legal, que bom. E ele falou assim, e eu arrumei uma estratégia. Falei, porque lá eles pedem que você dê os dados e eles vão te mandar um boleto em casa. Aí você paga uma coisa assim, e eles te mandam e depois você continua pagando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pagar só a primeira. E todo mundo olhou para a cara dele e falou, tudo bem, mas e aí? Vai negativar seu nome e o seu CPF? Eu acho que eu não vou usar mais CPF para nada não.
Irmão, eu não quero entrar no detalhe do CPF, mas eu quero dizer para você o seguinte: o cristão, ele precisa ter um pensamento e vontade genuína de fazer as vontades de Deus. Pense você, será que é de Deus querer dar o tombo nas pessoas? Será que é de Deus querer fazer algo que eu não posso e depois envergonhar, assim como esse homem que quis construir uma torre sem planejar? Imagina você que o que nós estamos entendendo é que se ele quer fazer isso e não planeja, depois vai ficar por acabar. E passa vergonha. Pessoas vão olhar e falar, olha, é como se hoje eu quisesse ir lá, não sei aonde que vende isso, mas comprar uma Ferrari, e aí todo mundo vai achar o máximo, olha aqui, Tiago comprou uma Ferrari. E depois eu apareço com um carro popular de novo. Falo, eu acho que não deu para ele. Planejamento. Uma vida financeira saudável precisa de planejamento. E eu confesso aos irmãos que, e quando eu estava estudando e fui aprendendo, muitas coisas me vieram à mente. Eu falei assim, eu preciso melhorar. Eu preciso mudar. Não podemos agir só na emoção, só no impulso. Não é verdade? Há uma data comemorativa agora, dezembro. Os comerciantes esperam vender muito. Mas por que eles esperam vender muito? Porque as pessoas vão comprar muito. Mas as pessoas têm crédito para comprar muito? Na maioria das vezes não. Mas eu preciso comprar. Eu preciso presentear o meu sobrinho. Eu preciso presentear os meus familiares. No amigo oculto da família, jamais eu poderei ir com um presente inferior daquela mulher. Já se viu. O meu presente tem que ser o melhor. E começamos a endividar por não planejar. É uma data sugestiva esse tema do mês em que nós vivemos, onde os mercados, a tendência mostra que existe um período de endividamento que ele se reflete lá em março. E será que não tem crente nisso aí? É lógico que tem. É lógico que tem. Meu irmão, o que Deus tem para nós são pensamentos de paz, amém? Deus não tem para você, não tem para mim, o cobrador lá na sua porta, irmão, ó. Ei, e aí? Não vai me pagar não? Estava ouvindo uma ilustração esses dias e a pessoa falou assim, há 10 anos atrás, quando um crente chegava aqui na minha loja e falava que era crente, eu abria o crediário para ele na hora. A palavra dele era o que valia. Hoje, se ele fala que é crente, eu nem vendo. Os valores se inverteram. Parece que as coisas mudaram. O evangelho tem sido envergonhado. As pessoas olham e falam, não, crente? Eu tive uma experiência de ajudar os domésticos na fé. O que a Bíblia ensina. E era engraçado que as pessoas falavam, ué, parece que na sua igreja só tem pessoal da Vivo. E na época tinha, acho que umas 5, 7 pessoas trabalhando. Mas à medida que Deus me abençoava, eu dava oportunidade também para poder abençoar as pessoas. Porque isso é o que o Senhor nos ensina. Multiplicar a bênção que você recebe. Mas é interessante que parece que o crente ele dá mais problema que os outros. Parece que o crente ele consegue se destacar quando ele quer dar problema. E você fala, rapaz, tem hora que você pensa. Às vezes você pensa assim, gente, se eu não quiser problema, é até melhor não contratar o cristão, porque parece que é ele que dá problema. Não estou generalizando, irmão, mas uma das experiências que eu já vivenciei, e quando você via aquele momento de dificuldade, de querer que as pessoas colocassem a mão na massa, estava lá os que nós chamamos de ímpios, né? Tudo ralando, se esforçando, e o crente, hoje eu não posso, pega um atestado aqui, hoje não vai dar, não, eu tenho que sair mais cedo. E você começa a pensar, aonde está edificar a nossa fé? O que nós estamos fazendo para ser diferentes neste mundo aí fora? Ou nós estamos querendo ser apenas mais um? Primeira atitude, meu irmão, planejar. A segunda atitude, compartilhar. E agora eu gostaria de falar um pouco com os casais. Mas se você não é casal ainda, calma que sua bênção vai chegar. Amém, não? Aleluia, irmão. Segura.
Espera. Veja só. Compartilhar. Meu irmão, não se sinta chateado, não se sinta ofendido, não se sinta entristecido. Não tenho nada contra você. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite. Maridos e mulheres, quando nós nos casamos, nos tornamos uma só carne. Portanto, o dinheiro dele ou dela é o meu também. Isso é uma dificuldade tremenda. Quando nós falamos isso nas igrejas, parece que as pessoas se arrepiam e falam: não, o dinheiro dela é dela, o dinheiro meu é meu. A conta dela é dela e a conta minha é minha. Será que esse é o princípio bíblico? Nosso Deus fala que nós seremos uma só carne. Se chegarmos num acordo, irmão, eu não estou dizendo para você que você deve, a partir de hoje, fazer isso na sua casa. O que nós estamos aqui falando é, se eu quero conquistar uma vida financeira saudável, amém? Eu preciso de princípios e Deus não vai contra os seus princípios. Portanto, meu irmão, se eu sou uma pessoa egoísta, se eu não quero compartilhar com a minha esposa as bênçãos que Deus me dá, o salário que Deus me dá, eu posso te afirmar biblicamente que você não vai desfrutar 100% por completo das bênçãos do Senhor. Existe um princípio, existe uma regra. Deus não vai contra os seus princípios. Deus não vai contra a sua regra. Se Ele falou que o que Ele uniu não separe o homem, se Ele falou que se o casamento é uma só carne, é uma só carne. Compartilhar. Eu estava pesquisando e existe um psicoterapeuta, e o nome dele é John Gottman. Acredito que é assim que fala. E ele é doutorado nessa área. E é interessante que as pesquisas dele é a seguinte. Ele foi o psicoterapeuta que mais acertou a nível de divórcio. Ele olhava para o casal e falava: conversei com esse casal, esses vão vingar. E ele olhava para outro casal e falava: esses não vão permanecer. E ele fez uma pesquisa com 3.000 casais. E sabe a conclusão que ele chegou? O principal motivo de desgaste no relacionamento são as finanças. O principal motivo de separação, de brigas, de contendas dentro do relacionamento não é ciúmes, não é traição, são finanças. Se Deus tem para nós pensamentos de paz, se Deus tem para nós a nossa casa edificada na presença dEle, tenha certeza, meu irmão, que nós precisamos ter a nossa vida financeira em paz com Deus. Em paz com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos. O dinheiro, irmão, acredite no que eu vou te dizer. Se fizermos um apanhado bíblico, ele mais estraga do que edifica. Ele ajuda? Ajuda. Traz felicidade? Aí o pessoal fala: não, então me dá o seu e seja feliz, né? Mas se você tiver a oportunidade de conhecer, você vai ver pessoas milionárias em depressão e para elas o dinheiro não acontece nada. Para elas o dinheiro não tem valor. Recentemente eu vi uma notícia de 3 bilionários nos Estados Unidos, e que eles chegaram num tal patamar que agora o prazer dele era fazer doação. Então eles faziam competição de quem doava mais. E aí quem ganhava era quem mais dava dinheiro para as escolas, para as instituições filantrópicas, seja lá como for, porque perderam o sentido de viver. Nós somos abençoados porque nós temos um motivo e uma razão pelo qual vivemos. Nós vivemos para adorar a presença de Deus, e nós entendemos e acreditamos que a nossa vida ela é eterna. A salvação que conquistamos em Cristo Jesus quando recebemos Senhor e Salvador de nossas vidas, nós temos esse objetivo. Portanto, meu irmão, não existe finança, não existe tristeza, não existe depressão que me vá tirar a vontade de viver, amém?
compartilhar. O ideal, eu não estou impondo nada, mas o ideal é que o dinheiro seja do casal. Se você quer conquistar uma vida financeira saudável, e o que nós falamos desde o começo, o ideal é que o dinheiro seja do casal. Eu tenho um cartão, e a minha esposa falou assim, vai lá no banco e pede um adicional. Os irmãos acham que eu queria pedir um adicional ou não? Lógico que não. Falei, não, vai gastar demais. Vixe, fala o seguinte, quando você quiser, você pega o meu e você passa lá. Fui rapidinho no banco, habilitei aquele SMS. Falei, não, pode usar à vontade. Passou 2 vezes e eu já liguei para ela. Falei, ó, e aí? Dá uma maneirada, né? Você sabe dos compromissos e tal. Ela falou, como assim? Falou, não, porque eu habilitei um serviço. Então, para mim não adiantou nada. Você falou que ia compartilhar comigo. Tá me monitorando, tá pior que o tal do Big Brother. Eu comecei a pensar, falei, olha, como isso me fazia mal. Como isso me fazia mal. E eu começava a pensar o seguinte, se eu quisesse comprar um sapato, se eu quisesse comprar uma camisa, se eu quisesse comprar uma calça, era normal. E eu precisava, lógico, passa o cartão. Ela ia comprar a sandália dela, falou, não, espera um pouco, calma, não precisa agora. Você tem 300 lá no seu guarda-roupa. Como que os valores se invertem rápido, né? Parece que está tirando de você alguma coisa. Até o tempo que o banco me mandou um outro cartão. Só que o banco não cancelou o anterior. E ela descobriu que o outro passava também. Ela falou assim, agora tem um cartão adicional. E ó. E estamos aprendendo, irmão. Estamos perfeitos? Não. Mas estamos aprendendo. Hoje chegou aqui, só o tempo que eu estou aqui, chegou umas 4 mensagens. Já estou me segurando aqui, orando para Deus me capacitar. Para trabalhar, irmão. Para trabalhar e ter mais dinheiro. Conquistar. Vamos lá, meus queridos. Compartilhar. A sua bênção deve servir para abençoar outras pessoas. Eu quero dar um exemplo aqui. Nós estamos falando sobre vida financeira. E é lógico que quando nós falamos de vida financeira, lógico que nós pensamos assim, um emprego bom, uma casa boa e um carro bom. É as 3 coisas que vêm na mente. Uma vida financeira saudável. Um emprego bom, carro bom e um lugar bom para morar. Nós pensamos dessa forma. A maioria. Mas a sua bênção, meu irmão, que você receber, se você quer ter a sua vida financeira abençoada, a sua bênção deve se tornar bênção para os seus irmãos também. Nós precisamos aprender a compartilhar. Tempos atrás, um irmão, conta-se que ele comprou um carro novo. Qualquer semelhança, mera coincidência, irmão. Talvez você possa ter comprado seu carro agora. E uma irmãzinha indo para a igreja, escola bíblica dominical, chovendo. E ele passa por essa irmã, dá a paz do Senhor para ela, graça e paz, e continua descendo para ir para a igreja, sem parar para oferecer carona. E passado um tempo, pergunta para esse irmão, falou assim, irmão, você poderia levar tal irmão em tal lugar? Falou, hoje eu não posso, eu estou corrido. Irmão, você poderia, hoje não vai dar. E por um deslize, esse irmão fala, olha, eu vou falar a verdade para vocês, eu não gosto que ninguém entre no meu carro, principalmente em dias de chuva, porque chega cheio de barro o meu carro, e vai ficar tudo sujo, e eu não gosto disso. Então, eu uso, no caso eu vou usar para mim e vou usar para os desfrutes da minha família. Ninguém mais entra. E outra, negócio de igreja, meu Deus, acaba com o carro da gente. Negócio de igreja, tem tanta gente lá, porque o crente parece que ele tem um prazer de comer, né? Ele tem tanta gente gorda lá, que aí acaba a suspensão, acaba o amortecedor, acaba a pessoa falando. E eu te pergunto, meu irmão, será que Deus tem isso para o seu povo? Esse egoísmo, essa vontade de não querer compartilhar? Porque eu tenho certeza que para a pessoa alcançar esse nível que ela chegou, que ela conquistou, tiveram pessoas que oraram por ela. Houveram campanhas de oração na igreja, pedindo para que a vida financeira dela fosse saudável. E aí ela chega num nível que quando ela ganha, recebe a sua bênção, não quer compartilhar com ninguém. Se nós queremos manter a nossa vida financeira saudável, aquilo que nós recebemos de Deus, precisamos dar também para as pessoas.
Se hoje eu sou chefe na empresa, se hoje eu sou gerente, se hoje eu sou um diretor, se hoje eu sou dono de uma empresa, olhar para os necessitados e oferecer emprego, eu tenho condição. E aí você falar, olha irmão, eu tenho uma vaga lá, eu posso te ajudar? Você me manda um currículo, não é eu que decido, mas eu vou te ajudar naquilo que for preciso, naquilo que for possível, aquilo que eu puder. Eu já ouvi muitos cristãos dizerem o seguinte: eu não ajudo ninguém. Sabe por quê? Porque depois a pessoa faz alguma coisa errada, sobra para mim, fui eu que indiquei. Nós somos diferentes, irmão. Eu não estou dizendo para você pirar a cabeça e falar assim, olha, eu vou chamar todo mundo. Mas eu sei que você consegue enxergar as pessoas, as qualificações necessárias para aquela vaga. E ao invés, irmãos, de você tentar ajudar uma pessoa que você ainda não conhece, ajude os domésticos da fé. Viva em comunhão. Porque à medida que você abençoa pessoas, Deus vai te abençoando também. À medida que você estende a sua mão para apoiar as pessoas, Deus já está com a mão dele estendida faz tempo. Nada nós temos, nada nós somos, se não for permissão de Deus, irmãos. Tudo que você tem, seja para a honra e glória de Deus. Sabe, irmãos, em alguns aspectos eu confesso que eu sou um pouco radical. Então, na minha opinião, se eu pude comprar um carro, ele deve ser para servir, e não para que eu sirva a ele. Já imaginou falar assim, o pastor Rogério me liga segunda-feira, ô Tiago, por que você não foi na igreja domingo? Falou, não pastor, eu acabei de encerar meu carro, eu estava olhando para a nuvem lá, ia chover, já imaginou? Aí eu deixei para o próximo domingo. Eu sei que isso não acontece, irmão, mas é interessante refletirmos sobre isso. Nós buscamos uma vida financeira saudável, nós buscamos as bênçãos de Deus, e muitas vezes quando nós recebemos, simplesmente esquecemos daquilo que Deus fez para nós. Terceira atitude que você deve ter: adaptação. Se você puder, irmão, fala para o seu irmão aí, fala, meu irmão, fala para ele aí, irmão, fala mais alto, fala, irmão, dá uma acordada, não dorme não. Adaptação é a terceira atitude que você deve ter para ter uma vida financeira saudável. As situações mudam, precisamos dar graças a Deus em tudo. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstâncias. Apóstolo Paulo dizendo, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Irmão, parece que nas horas das necessidades tem um aliado forte do nosso lado, né? É o roscovo. Você não conhece, né? É um arroz com ovo. Ele salva muita gente, menino. Isso não é vergonhoso dizer. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: em determinado momento ele aprendeu a viver com muito, mas também aprendeu a viver com pouco. O que isso significa? Que não abalou a fé dele. A vida financeira não abalou a fé que ele tinha, a fé que ele teve. Vida financeira saudável não abala a sua fé. Vida financeira na presença de Deus, você pode ter muito, ou você pode ter pouco. Em tudo você dá glória a Deus.
não se deixe levar por circunstâncias, e eu quero citar alguns exemplos do tipo, eu não vou na igreja porque não tenho roupa nova. Eu não vou na igreja porque o meu sapato quebrou e eu não tenho outro. Eu não vou na igreja porque todo mundo conhece já esse meu vestido, já conhece essa minha camisa. Eu não vou mais porque as pessoas ficam reparando em mim. Eu não vou em tal lugar, eu não vou em tal evento, e começa a se privar de tantas coisas. O que nós precisamos, irmãos, num caráter cristão, é nos adaptarmos em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Em primeiro lugar, irmão, tratar isso como um casal. As dificuldades do casal ficam no casal. Quando recém-casei, eu casei com 18 anos, fui pai aos 16 anos. Os irmãos conhecem um pouco a minha história. E quando eu casei, a minha esposa ainda um pouco mimada, tinha qualquer tipo de discussão, ela falava, vou ligar para o meu pai, vou ligar para a minha mãe. Existia algum problema financeiro dentro de casa, ela falava, fica tranquilo que eu ligarei para meu pai e para minha mãe, e eles vão nos trazer pelo menos alguns mantimentos até que você receba. E aquilo vai pulverizando. E aí você chega com a mortadela em casa e ela fala, quando eu morava com meus pais, eu era acostumado a comer presunto. E aí você chega com uma manteiga aviação, essa é boa. E ela fala, na minha casa só tinha requeijão. E aquilo começou a pipocar, irmão. E menino novo. E aí um dia ela estressa, eu também estresso, problemas financeiros. E ela fala, olha, acredito que não dá mais, eu acredito que não vai ficar legal. Estou indo para minha mãe, estou indo para o meu pai. Quando normalizarem as coisas, aí a gente volta a conversar. E pegou lá, talvez uma meia dúzia de roupa, colocou na sacola e foi saindo. E eu disse simplesmente para ela, se você sair, você não volta mais. Foi duro, irmão. Né? Foi duro ali. Por dentro, quase morrendo, rapaz. Falei, mas se você sair, você não volta mais. Rapaz, ela simplesmente, da onde ela estava, ela voltou. A ficha caiu. E nunca mais ela ligou para os pais dela. Aprendeu a comer mortadela. Aprendeu a comer a manteiga. Na verdade, ela não gosta, então ela come sem. Deixa sem nada. Se não tem um requeijão, meu irmão, vai com o que tem. Em tudo dá graças a Deus. Se eu quero ter uma vida financeira saudável, isso não pode me tirar da presença de Deus. Quando eu estou com muito, amém. Se eu estou com nada, amém do mesmo jeito. Nada pode impedir de servir a Deus. Irmão, vou dizer para você uma coisa, vou te confessar algo. Isso com muita sinceridade de coração. Já teve dias de chegar no culto, principalmente final do mês. Chegar no culto aqui na igreja mesmo. Mas o combustível está só no vácuo, irmão. Está só no ar. Você vai orando desde casa até aqui. E aí você vai meio que empurrando o carro, você põe na banguela. Mas nada pode te tirar da presença de Deus. Isso não pode ser impeditivo de falar, eu não tenho combustível. Irmão, dá um jeito. Dá um jeito, meu irmão. Não deixe que a vida financeira venha atrapalhar a sua fé em Deus. E aí você pode pensar, eu vou quando arrumar um carro. Eu vou quando arrumar combustível, meu irmão, dá um jeito. Agora mesmo, não por problemas financeiros, mas graças a Deus, comuniquei para o pastor Rogério, falei, pastor, eu preciso de uma carona, o carro não está comigo. E ele falou, amém, é caminho. Ele mora aqui, eu moro no CPA. É caminho, não é verdade? Teve um dia que eu falei para ele, ele falou, não pastor, o senhor vai passar bem ali, não vai? Ele falou, vou. Aí eu entrei no carro, falou, onde no CPA? Aí ele, é caminho mesmo, né? Mas o povo crente é bom fazer isso, né, mano? Mas irmãos, eu vou te dizer de coração, se você, não querer ser melhor do que ninguém, mas você fala assim, irmão, eu preciso ir lá em Jaciara agora. Se puder, irmão, tiver disponibilidade, amém, vamos embora. Entra no carro e vamos embora. Sem problema. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Se você falar, Tiago,
eu estou numa situação complicada, você pode me ajudar? Eu falei, irmão, eu vou te falar uma verdade, eu tenho 5 cabeças lá em casa, mas estamos aqui também. E amém, irmão. Teve um dia, eu fui, eu não lembro muito bem, mas acho que eu fui pregar em algum lugar e não tinha nada na carteira. E recebi uma oferta, porque quantas vezes você vai e a pessoa te dá uma oferta e tal. E aí eu falei, estou na benção, né? Tranquilo, vou. Aí você olha o necessitado. Aí você pensa, não vou, amor. Acabei de ganhar isso aqui. Aí você fala assim, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos junto nessa, estamos aqui também. E reparte. A pastora Miriam estava contando a experiência que tiveram na África. E foram lá e você leva os mantimentos e as crianças, desde pequena, independente do que ela ganhar, ela chega nos amiguinhos e reparte as coisas com eles. Nós, povo de Deus, queremos ter uma vida financeira abençoada, precisamos olhar, irmãos, para a causa dos órfãos e das viúvas. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Precisamos ter compaixão da multidão, precisamos olhar para aqueles desamparados. E eu quero dizer, diga-se de passagem, a igreja metodista faz isso muito bem. O Natal com amor deve ser para nós uma prática constante de vida cristã. Irmão, 4º lugar. Fidelidade, honestidade. Eu deixei isso aqui um pouco para o final, irmão, porque esse é um assunto, acho que, dos mais polêmicos quando fala de vida financeira. E aí, meu irmão, nós vamos falar um pouco sobre dízimos e ofertas. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Eita, irmão, mais forte, irmão. Glória a Deus. Amém. Já pega o gasofilaço lá que hoje vai ser bom, viu, irmão? É interessante, né, irmão? Mas muito tem se falado e muito tem se extorquido as ovelhas do rebanho do Senhor. Isso é triste. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos que o dízimo ele é bíblico. Existem eu estava estudando sobre isso e algumas linhas teológicas que falam que o tempo da lei acabou e o dízimo é do tempo da lei. E agora estamos no tempo da graça e Jesus já pagou todas as coisas, a lei se cumpriu e não precisa dar o dízimo mais. Existe essa linha teológica também. Mas nós entendemos que o Velho Testamento e o Novo Testamento se complementam. E o que fala no Novo também faz referência da prática que existia no Velho. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o dízimo ele é bíblico. No dicionário, se você procurar a palavra dízimo, vai estar lá, 10ª parte. Eu quero dizer para você, eu poderia muito bem trazer aqui Malaquias 3 e falar que todo mundo é ladrão e estão roubando ao Senhor, quem não entrega o dízimo, mas não é essa mensagem que eu quero trazer. O que eu quero falar para você hoje é, se eu quero ter uma vida financeira saudável, o dízimo faz parte da minha adoração a Deus. O dízimo faz parte do adorno na casa de Deus. Faz parte daquilo que eu desfruto. Quando nós chegamos à igreja, e eu cheguei aqui há pouco tempo, e aí você vê ar-condicionado, você vê energia, lâmpada aqui, você vê um estúdio para o ensaio, você vê um bebedouro com água gelada, parece uma vez que você vem aqui que não tem um irmão fazendo um café, e aí tem uma bolachinha, aí você olha, aí você tem equipamentos, ainda não de última geração, mas não são equipamentos ruins, equipamentos aqui, e aí você tem outros trabalhos acontecendo. Meu irmão, o maná caiu do céu, o dinheiro não. O maná caiu do céu, Deus sustentou. O dinheiro, a palavra já diz, você vai trabalhar. Mas existe para nós também a ideia de que a 10ª parte, as primícias, entrega ao Senhor. Irmão, isso é tão constrangedor pregar sobre isso, porque isso incomoda as pessoas.
Isso faz as pessoas a pensarem assim: eu não vou dar dinheiro para ninguém. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Ele é dono da prata e do ouro, de tudo que existe nesse mundo. Por isso eu quero que você pense essa noite e reflita: o dízimo, o que Deus quer em nós é fidelidade com as coisas dele. Quando eu digo para você de primícias, eu gostaria de explanar o que seria isso. As primeiras coisas de Deus. Receber o seu salário antes de passar no baguncinha do seu Zé. Tira seu dízimo, é a primícia. Irmão, o fato de você entregar e ter a convicção de que o que Deus está fazendo na sua vida e vai te sustentar é tão maravilhoso, é um ato de fé, irmão. Eu quero dizer para você que o dízimo, nos dias de hoje, é um ato de fé, você praticá-lo. Em tantas berrações que você vê, e acontece, os escândalos que estouram, as pessoas querendo extorquir, voltemos ao Evangelho, as boas novas de Jesus. O dízimo faz parte da adoração do cristão. Se nós queremos ter uma vida financeira saudável, eu preciso ser dizimista. Eu preciso entregar as primícias. Preste atenção, irmão. Não é pagar as minhas contas e o que sobrar eu entrego. É as primícias. Eu posso contar para você N situações que eu passei, e uma delas é essa que eu falei. Parece que você vem com um carro sem combustível nenhum, mas Deus te sustenta todos os meses, ano após ano, dia após dia, semana após semana. Já tive experiência também de deixar para a última hora, e quando eu fui sacar, cadê? Usei, gastei. Foi uma vez para nunca mais esquecer. Isso me constrangeu de tal forma que eu não conseguiria adorar o Senhor com liberdade, porque estava faltando. Faz parte da adoração para Deus. Se eu trago o meu dízimo, é porque eu quero ver a casa do Senhor bonita. Eu quero ver um programa de rádio, eu quero ver o computador funcionando com o site da igreja. Eu quero estar aqui com uma câmera sendo filmado. Eu quero ver as pessoas se alegrando. Eu quero ver agora a programação que está tendo no sábado que começa, o ID. Eu quero ver as pessoas se alimentando bem, alegres na presença de Deus. Eu quero participar da obra de Deus. Irmão, entenda isso essa noite. Sejamos dizimistas fiéis. Não porque eu vou dar 10 e para ganhar 100. Não, porque faz parte da adoração a Deus. E eu serei fiel num pouco, e Deus me colocará sobre o muito. Vai me colocar sobre o muito. Eu lembro até hoje que eu trabalhava no colégio Isaac Newton. E era estagiário, eu ganhava R$100. Descontava 30 do uniforme. Misericórdia, rapaz, que coisa era aquela? E eu lembro até hoje que o meu envelope de dízimo estava lá, R$10 todo mês. R$10 todo mês. R$10 todo mês. Alguns tiravam sarro, porque tem isso, né? E aí, Tiagão, vai no 10ão hoje? Vou, irmão, vou no 10ão. Eu já entendi a palavra de Deus, e eu sei que no tempo certo Ele vai vir ao meu favor. Eu sei disso. Eu preciso ser fiel, é no pouco que Deus vai colocando sobre o muito. Meu irmão, de 10 foi aumentando. Foi para 100, foi para 200, foi 300. E agora, com certeza, isso também não interessa aos irmãos, mas eu posso dizer para os irmãos que 7 vezes mais. Daí para frente, irmãos, os irmãos entendem o que eu quero dizer. Mas chegou um tempo em que, quando eu dava 10, eu estava feliz. E aí começou a aumentar, eu comecei a fazer conta. E comecei a pensar, falei, olha, está sendo muito dinheiro. Eu estou entregando muito dinheiro na igreja agora. E o lado humano começa a falar. Não, olha, talvez dá para você pagar uma parcela do carro com isso aí. Parece, sabe aquela coisa do diabo mesmo? E depois assim você cai em si e fala, misericórdia, se eu tenho algo hoje, foi Deus que me deu. Se abriu a porta, foi Deus que abriu. O mínimo que eu posso fazer é entregar as primícias no altar do Senhor.
Irmão, deixa eu dizer para você uma dica. O dízimo é uma bomba. Dízimo é uma bomba. Se você não administrar ele correto, ele estoura na sua mão. Se você deixar ele para a última hora, ele estoura na sua mão. Eu já ouvi as pessoas falarem assim: eu não vou entregar porque eu não sei o que a tesoureira vai fazer com ele. A bomba foi para ela, irmão. Fica tranquilo. A bomba está com ela. Se ela administrar errado, é ela e Deus. Não é você. A sua obrigação é ser fiel com Deus até chegar aqui. Entregou, meu irmão? Existem pessoas capacitadas para isso. Se nós entendemos que estamos sendo pastoreados por homens e mulheres de Deus, se nós entendemos que existem pessoas exercendo o seu ministério aqui na igreja, e são pessoas de Deus, nós temos que confiar que Deus está fazendo a obra. Eu não tenho que ficar questionando. É lógico, você quer ver o relatório financeiro? Amém? Vai ver o relatório financeiro. Mas não deixe barreiras para fazer a sua entrega. O dízimo é você e Deus. Eu achei interessante que quando eu cheguei aqui, eu peguei o envelope e aí eu perguntei para os irmãos, falei: olha, aqui coloca o valor ou coloca o X? Falou assim: olha, você põe o valor ou você põe o X, você põe o que você quiser. A quantia é você e Deus. Eu não quero saber do seu salário, é a sua fidelidade com Deus. Então, meu irmão, fidelidade é o que Deus espera de nós com relação a dízimos. Ele não precisa do seu dinheiro, mas o ato de entregar significa que eu quero ser fiel a Deus em todos os aspectos da minha vida. Se hoje estamos falando sobre vida financeira saudável, totalmente correlacionado, o dízimo entra na fidelidade com Deus. E com certeza, Ele é fiel conosco, não temos dúvida disso. Meu irmão, terminando. Buscar a verdadeira riqueza e ter gratidão. 1 Timóteo capítulo 6, e essa é a quinta atitude que nós temos que ter. Versículo 7 até o 12. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos, preste bem atenção, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, amém? Fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. 1 Timóteo capítulo 6, o Senhor nos ensina. Vida financeira saudável não é amor ao dinheiro, mas é adorar a Deus e ter certeza de que em todas as coisas é Ele quem me sustenta. Em todos os aspectos é Ele que me sustenta. A porta que Ele vai abrir, ninguém vai fechar. E a porta que Ele fecha, também ninguém vai abrir. O que nós temos que entender, igreja, é que precisamos ser fiel a Deus. Não buscar o dinheiro. Porque Deus já sabe o que nós precisamos. Já existiram tantas situações, testemunhos que eu poderia contar. A forma como eu conquistei o meu lar, a minha casa. A forma como eu conquistei o meu carro. N situações onde, se não fosse a provisão de Deus, jamais teria conquistado. Por último, irmãos, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Sabe, irmãos, esse texto, essas mensagens, esses tópicos me fizeram refletir sobre conquistar uma vida financeira saudável. Não é em busca de dinheiro, é em busca de fidelidade com Deus. E as bênçãos, as promessas, as riquezas, essas vão me acompanhar, porque faz parte da vida com Deus, irmão.
O crente, ele não deve ficar desanimado. Se hoje você não tem a vida financeira que você gostaria, dá glória a Deus e vai trabalhar, meu irmão. Terminando, meu querido. E agora de verdade, nosso horário já se vai. Esse tempo atrás eu vi umas pessoas todas empolgadas. E eu não estou falando para ninguém diretamente, mas é uma das coisas que me fizeram pensar um pouco sobre a atitude do cristão nisso. E chegou uma novidade em Cuiabá. Uma novidade que é mais velha que a minha avó, na verdade. Telex Free. Isso, desde o tempo que eu existo, eu já ouvia falar sobre isso. O marketing rede, pirâmides e por aí vai. Rapaz, dentro das igrejas existiam reuniões para falar assim: irmão, tenha certeza, isso é de Deus. Você acha que Deus não quer que você prospere? Deus tem prosperidade para você. E eu só observando aquilo lá. E eu confesso aos irmãos, irmão, eu sou meio chatão mesmo, sou meio radical. Em alguns aspectos, em outros nem tanto. E eu estou vendo aquele negócio lá. Você precisa entrar. E as pessoas começam a olhar você, você tem potencial. E você começa a se achar o máximo, você, né? Você tem rede de relacionamento, você fala bem, você consegue se comunicar, você é uma pessoa que vai ganhar dinheiro. Eu estou vendo, Deus vai te abençoar. E eu estou vendo aquele negócio crescendo. E tá, e aquela coisa, as pessoas postando e falando, vai que eu fui, vai que eu já fui, e já comecei a ganhar minha parcela. Pessoas começaram a investir, começaram a vender os bens. E é interessante, né, que a Bíblia diz que do suor do teu rosto você vai comer o pão. A Bíblia diz que em Atos que eles repartiam os seus bens em prol da comunidade, para que todos pudessem estar crescendo. E alguns valores foram trocados nessa onda. E depois entraram outros, entraram Nenex, tinha um outro famoso aí também, não me lembro o nome, Bebom, e agora tem um outro ainda, esse negócio não acabou. Meu irmão, eu vou dizer para você, sem medo de errar, o que é de Deus permanece. Uma coisa livre de impostos não é de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai contra os seus princípios. Você, cristão, você precisa entender o que a palavra de Deus diz para nós. Mega Sena. Eu poderia pregar aqui, Mega Sena. Meu irmão, se Deus quiser que você ganhe na Mega Sena, você vai ganhar. Mas, sinceramente, eu acredito que o que Ele espera de nós é fidelidade. Não amor ao dinheiro. As pessoas se perdem com isso. Até o ponto que eu tive um testemunho, a pessoa investiu 30 mil no Telex Free. Bem na hora que estava acabando. A pessoa ficou totalmente desorientada. Lógico, aí você vai massacrar a pessoa, ela vai falar, falei, não. Eu vou falar, irmão, segura na mão de Deus e apoia aqui no ombro, vamos caminhar de novo. Nosso papel não é de julgar. Eu não estou aqui para julgar se você pensou em entrar, se você entrou, seja lá como for. Mas o meu objetivo hoje é que você entenda que existe para o crente princípios que nós devemos ter. E a Bíblia nos diz, trabalhar, conquistar, fidelidade com Deus, ser dizimista, compartilhar com a esposa. É tão sério isso que se eu estou brigado com a minha esposa, as minhas orações estão interrompidas. E parece que a gente não leva isso a sério, irmão. Parece que a gente acha que está tudo bem. Esses detalhes precisam fazer diferença na vida do crente. Eu espero, irmão, que não que você saia com um rio de prosperidade hoje, mas eu espero que sirva para que nós possamos refletir sobre como anda a nossa vida financeira e o que eu posso melhorar, o que eu posso reunir com a minha esposa, os planos e projetos que eu devo traçar,
onde eu quero chegar e, em nome de Jesus, continuar a caminhada com Cristo. Porque com certeza esse jamais nos desampara. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.